Olá, olá, amigo pitaqueiro, amiga pitaqueira. Eu sou o Bruno Félix. Estamos começando mais um Sociedade de Futebol e Pitaco, o SFP, para mais uma análise de rodada e dicas para a montagem aí do time, né, a escalação no Rei do Pitaco. No caso aqui, hoje, a Copa do Brasil, rodada de quinta-feira, 12 de maio. Então, antes de mais nada, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, siga a gente também lá no Instagram, tá legal? Boa tarde, Vinícius Alexis, tudo bem? Salve, Bruno Félix, tudo bem contigo? Espero que esteja bem. Nosso amigo Pitaqueira está nos acompanhando também. Ontem foi um dia de bets, assim, que a gente acertou as vitórias, mas errou os placares, né? Corinthians só 2-0, Flamengo só 2-0. A maioria deles vai passar com mais de 2,5 gols, até porque a vitória pagava muito pouco. E aí os times foram econômicos, o Corinthians não fez gol no segundo tempo, só controlou o jogo. O Flamengo fez o primeiro tempo fraco, e no segundo tempo fez os 2 gols, também parou. O Palmeiras fez mais 2,5 gols, mas porque tomou um gol do time da Juazeirense, que era uma coisa que não estava muito prevista, que inclusive atrapalhou um pouquinho nosso time de o Murilo, né? Que não teve o SG. Mas é isso, estamos aqui para mais um dia de Copa do Brasil, que também com alguns times com uma vitória muito provável. A gente vai falar mais deles daqui a pouco. Bom, falando especificamente aqui da rodada dessa quinta-feira, né? Nós temos alguns jogos, lembrando que Atlético Mineiro e o Bragantino, que se enfrentaram na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, eles não jogam nessa quinta-feira. Os jogos deles vão acontecer no final do mês, né? São jogos da Amazon, né? Então, falando especificamente dos 5 jogos de hoje, os 5 jogos que estão no Fantasy, né? O primeiro é Vitória e Fortaleza. O primeiro jogo foi 3-0 para o Fortaleza. Fortaleza que vem de algumas partidas aí sem vitória, já com empates, em derrota para o Corinthians, empate com o River e com o São Paulo. Mas é um time que é aquele caso de o desempenho não acompanha o resultado. Né? Tem jogado bem, não, apesar de não ter vencido os seus últimos jogos, tem jogado bem. E o Vitória, por outro lado, com uma campanha irregular na Série C do Campeonato Brasileiro, vem de empate. E primeiro jogo 3-0. Acredito que seja bem provável, né, Vini, uma virada. É bem provável, sim. O Fortaleza está classificado. O 3-0 no Castelão, inclusive, derrubou o Geninho, que era técnico do Vitória. E como você bem disse, o Fortaleza foi muito melhor do que o River no empate por 1-1 no Castelão. E mesmo ali na Corinthians, quando perdeu para o Timão por 1-0 por causa de um gol contra do Benevenuto, se não estiver enganado, foi muito superior no primeiro tempo, finalizou 10 vezes. Foi do Jussá, acho. Foi do Jussá, é verdade. Mas só no primeiro tempo o Fortaleza finalizou 10 vezes e o Corinthians nenhuma, assim. Então o Fortaleza foi muito superior na Arena Corinthians na última parte do jogo e acabou perdendo por 1-0. Então, realmente, o resultado não tem acompanhado, mas é um time para se ficar muito de olho. Não é minha grande aposta, porque eu acho que jogando fora de casa pode até vir a perder o jogo, não seria nenhum absurdo, até por já ter a classificação muito bem encaminhada. Tem algumas apostas mais fáceis de fazer nesse momento. O Fortaleza é realmente um bom time. Os resultados no Campeonato Brasileiro não são necessariamente resultado do desempenho que o time tem mostrado dentro de campo. Segundo jogo, São Paulo e Juventude, o jogo que não acontece no Morumbi, acontece na Arena Barueri. Para onde eu vou daqui a pouco. O primeiro jogo, 2-2. O São Paulo que vem de empate com o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Juventude, com o mesmo placar, empatou com o Inter no final de semana. 2-2 o primeiro jogo, um jogo equilibrado. O São Paulo um pouco instável, a gente pode dizer, né? Alternando ali bons momentos dentro de uma partida, depois cai. É um jogo que dá para dizer que é perigoso, né, Vini? Não sei se é tão perigoso assim. O São Paulo tem jogado muito bem dentro de casa. E apesar do jogo ser em Barueri, não no Morumbi, é dentro dos seus domínios. Não, eu não vou para o jogo com o torcedor de São Paulo. Eu vou porque eu vou trabalhar na transmissão pelo Bate-Fundo Esportivo. Então eu vou comentar a partida. Mas acho que o grande ponto é: você tem um time que luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem, contra o Juventude, que tem como principal missão ficar na Série A. São times de prateleiras diferentes. Jogando em casa, precisando de uma vitória simples, eu acho o São Paulo bastante favorito para o jogo. Bastante sim, mas talvez não seja um jogo para. A gente tem que ficar atento, pode não ser um jogo para SG.
Talvez não dê para apostar tanto em um SG do São Paulo, por exemplo, porque o Juventude pode vir a complicar. Outra partida dessa noite de Copa do Brasil, Cruzeiro e Remo, Cruzeiro que entrou recentemente, né, no G4 da Série B pela primeira vez, né, em 3 temporadas, mas essa temporada está muito mais equilibrado, vem de vitória importante contra o Grêmio, enquanto o Remo vem de derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. O que você acha, né, desse jogo, Vini? O que dá para esperar? Primeiro jogo, 2-1 para o Remo. O Cruzeiro precisa do resultado. Isso que eu ia falar. Primeiro é um confronto aberto. Segundo é um Cruzeiro que finalmente tem jogado como se imagina. O Cruzeiro foi rebaixado, teve 2 temporadas horrorosas e pelo menos nessa temporada o time tem apresentado um futebol interessante, condizente com o time que quer voltar para a Série A. Não vai ser um jogo fácil, mas o Cruzeiro é sim favorito. Para a tristeza do meu amigo Peter Miller, torcedor do Remo. Santos e Coritiba. Primeiro jogo, vitória do Coxa, 1-0 sobre o Santos. O Coritiba que faz um campeonato brasileiro, pode dizer, seguro, né, até o momento. O Santos fazendo um bom campeonato, entre os primeiros, vem de goleada contra o Cuiabá. O Coxa que vem de derrota para o Avaí, até eu mesmo não imaginei muito uma derrota mesmo fora de casa, mas por enquanto o Curitiba fazendo um campeonato meio de tabela, o Santos surpreendendo. O que dá para esperar? O Santos precisando do resultado. Primeiro ponto, o Santos precisa do resultado, mas tem jogado muito bem em casa. Inclusive venceu esse mesmo Curitiba pelo Campeonato Brasileiro por 2-1 na Vila Belmiro. O problema do Santos é quando sai e no primeiro jogo contra o Curitiba jogou muito mal. O Bustos foi expulso no jogo de ida, não fica no banco de reservas, o técnico do Peixe. E o Curitiba, para mim, tem uma vantagem que o Gustavo Morínigo está na sua 3ª temporada à frente do Coxa. O Gustavo foi contratado ainda em 2020, quando o Coxa estava na reta final da Série A, foi rebaixado com o time, ficou, disputou a Série B e levou o time de volta à Série A. Então é um trabalho aí de pelo menos médio prazo no futebol mundial, longo prazo no Brasil, né? Porque já é a 3ª temporada à frente do clube. No Brasil é a longuíssima temporada, né? Na Série A é só ele, o Barbieri e o Abel Ferreira, que estão na 3ª temporada à frente do clube, assim. São 3 de 20. A grande maioria mudou de técnico esse ano, inclusive. Então, tem essa peculiaridade. É um time que tem alguns jogadores bastante interessantes. Vai ser um jogo duro para o Peixe. O Peixe é sim favorito, mas não será um jogo fácil. Para mim, o confronto mais equilibrado do dia. Esse próximo seja talvez o jogo com maior desequilíbrio, né, e que talvez a gente pode olhar para um SG com mais carinho. Botafogo e Ceilândia. O Botafogo que passa aí por uma reformulação como um todo, né? É um time. Uma instituição. Dá para dizer que é um clube nesse momento com muito potencial para desde de organização como clube a questão do time, enfim, a parte esportiva. O Botafogo que vem de uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, um clássico contra o Flamengo. O Ceilândia que vem de vitória na Série D. Na Série D, o Ceilândia tem conseguido alguns bons resultados, mas 3-0 no primeiro jogo, agora com o Botafogo em casa. Dá para dizer que o SG é o mais provável nesse jogo, né, Vini? É uma das minhas apostas, sim. E o Botafogo tem um bom time, talvez poupe alguns jogadores, talvez o Erisson não jogue e está numa fase maravilhosa, espetacular, fez o gol da vitória contra o Flamengo, inclusive. O Chay é um jogador bastante interessante. O Patrick de Paula tem me decepcionado um pouco, porque não repetiu até hoje os melhores momentos de Palmeiras e sua imagem caiu. Bruno Félix voltou já. Mas eu acho que a aposta mais segura do dia é alguns jogadores desse Botafogo. Agora abre o campinho aí para gente montar o time, né? Sim, vou abrir aqui. O que você imagina que seria o ideal aí, talvez um 4-3-3 ou um 4-4-2? Vou dizer que eu gosto do 4-3-3, é algo que eu gosto mais. Eu prefiro o 4-3-3 do que o 4-4-2, então seria a minha aposta.
Ou Vamos. até um 3-4-3 se a gente achar que vai sair pouco SG. Eu tenho essa opinião que acho que nós temos aqui, né? De SG no jogo do Botafogo, né? Então, sim, aqui nós podemos ir para um 3-4-3, né? Ou então a gente pode tentar fechar o Botafogo, né? Então, pensando aqui tá aparecendo aqui, ó, tá vendo? O Everton, o Fábio, assim, dos jogos de ontem, mais para baixo aqui temos dos jogos de hoje. Eu acho que é isso, né? Vamos apostar aqui no Então, Botafogo. Existe uma dúvida no gol do Botafogo, inclusive, né? Sim. Se joga o nosso queridíssimo Diego Lourenço, se joga o Douglas Borges. Aí, eu vou te dizer que eu vejo o chance do São Paulo não tomar gol também, tá? Hã? Não é nenhuma. Eu acho que existe chances do São Paulo não tomar gol também. Mas vamos botar a defesa do Botafogo, sem erro. Eu não sei se. Eu já tenho uma opinião um pouco diferente com relação a isso. Eu acredito que exista, assim, uma boa chance aí de gol também da equipe do Juventude, precisando do resultado, né? Não precisa, 0x0 leva para os pênaltis, não precisa do resultado. Não tem gol fora. Mas se sofrer um gol, né? Sim. Sair. Eu não acho que é um absurdo o São Paulo tomar gol, porque não é um time tão confiável assim, apesar de jogar em casa. Como o Santos não é, como o Cruzeiro não é. Exatamente. Aí aqui, no caso do Botafogo, vamos ao provável. Nas laterais aqui, Hugo Neto e Daniel Borges, como tem dúvida aqui, aí podemos colocar a outra dúvida, que é o Saravia, aí pode haver troca, e aí na zaga nós temos aqui Klaus e Joel Carli, né? Klaus ou Canu. E aí temos o Canu também como dúvida. Aí vamos de Canu como dúvida. Como certeza, na verdade, né? Sim. O Klaus aqui que está como dúvida, e aí o Joel Carli no banco para fazer a troca, e no banco vamos de Luiz Castro. Bom técnico. Meiuca com 3 aí para. Chay é um deles. Eu ia falar exatamente isso. O Chay é aquilo, futebol é imprevisível, pode acontecer sim, de não dar certo, o cara não vai tão bem, mas é um jogo que eu acho que dá para ele pontuar bem. E, na verdade, é um jogador muito regular mesmo. Então, dá para apostar aí no Chay. Quem pensando tem, aí. Hã? Eu gosto muito do Giovani do Cruzeiro, mas eu queria saber quem tem no meio campo do Santos. Vamos aqui do Santos e Coritiba. Temos como prováveis aí o Ricardo Goulart, o Goulart, Rodrigo Fernandes e o Zanocelo, cara. O Zanocelo, gosto bastante. É um cara que costuma pontuar bem. Então vamos dizer Zanocelo. Costuma pontuar bem. Aí. E no jogo do São Paulo, quem tem? É que eu gosto do Igor Gomes, o Igor Gomes não é confiável. É isso que eu ia falar. Eu já usei em alguns momentos e não deu. Acabou não dando tanto resultado. São Paulo. Aí nós vamos ver o São Paulo nos prováveis aí. Alisson, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e o Pablo Maia. Pablo Maia também é interessante. Rodrigo Nestor é interessante.
O Alisson é atacante, né? Então o Alisson é um cara que pode, inclusive, fazer gol, dar assistência. É que ele entra aqui como Meia. meio. Mas eu gosto do nome Na do dúvida Alisson. aqui, só por enquanto, o Darlan. Aí você, obviamente, pode. Eu gosto bastante do Nestor. Saiu aqui. Parabéns, hein? Então, nesse momento aqui, Chay, Zanocelo e Nestor. E aí a gente pode deixar. Tem essa questão de repente, aqui o Alisson, né? Sim. Na frente. Caleri. Numa rodada como essa, não tem jeito, né? Caleri. Não. Luciano tem feito seus gols, né? Bate pênalti e tal. Aqui, como dúvida, tem o Oscar Ruiz do Juventude. Oscar Ruiz do Juventude tem feito gols, é o cara com uma média bacana no Juventude. Inclusive, colocamos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ele acabou fazendo gol. Pode ser uma opção. Marcos Leonardo. Marcos Leonardo também. O Oscar Ruiz do Juventude, ele pode servir até como... Ele geralmente ele não começa jogando. Então pode ser interessante para você ter uma opção. O Juventude pode... Mas eu não confio no ataque do Juventude para esse jogo contra o São Paulo em Barueri. Não, eu acho que esse é o ponto. Eu não confio. Eu acho que a gente tem atacantes mais interessantes. Tem o Edu do Cruzeiro, que é um cara que deve ir bem hoje pela necessidade do Cruzeiro ganhar o jogo. Você tem o Marcos Leonardo do Santos. Você tem o possibilidade do Erisson jogar contra o Ceilândia. O Erisson vai fazer gol no Ceilândia se ele for pro jogo. O Oscar Ruiz, ele acaba virando uma opção mais até estratégica, porque ele não tem começado os jogos. Então, mas pode falar uma coisa? Olha aí se o Erisson tá como provável. Eu acho que o Erisson não tá. E aí, se for pra pensar na alteração, o Erisson para mim é mais jogador. Tem a chance de dar mais certo. Vamos ver, o Erisson tá como dúvida. A questão é, sempre lembrando que, por mais que esteja como dúvida, se ele começar jogando, não vai trocar. Sim. Não vai trocar. Então você pode. Mas eu acho que se ele começar jogando, ele faz gol. Isso é um ponto. Futebol, né? O Erisson é um cara engraçado. Quando não põe, arrebenta. Quando põe, não faz 4 pontos. É impressionante. Não tem dúvida no ataque do Santos, né? Não tem dúvida, porque não tem muito que. O Marcos Leonardo, aí que pode deixar um Léo Gamalho no banco. Eu deixaria o Edu do Cruzeiro no banco. Cara, pelo jogo, eu preferia o Léo Gamalho, costuma fazer. Ok. Mas aqui dificilmente vamos ter muitas. Então, a gente. Assim, vamos supor. A gente tá falando que o Erisson é dúvida. Se o Erisson não jogar, quem você prefere que entre? O Léo Gamalho ou o Edu? Quem tem mais chance de pontuar bem? Olha, eu usei o Edu várias vezes. E só tive sucesso com o Edu, acho que 1 ou 2. Ele não é um jogador tão estável assim. Tem esse ponto. Mas é o homem-gol do Cruzeiro. Tudo bem, mas não tem sido tão estável como o Léo Gamalho, por exemplo, que muita gente não presta atenção nele e costuma pontuar bem. Mas são opções, né? Você pode ir no Léo Gamalho, você pode ir no Edu do Cruzeiro. Tem também o Igor Paixão, que você pode usar, que tem pontuado muito bem. Tem o Luciano. O Luciano tem feito seus gols, e talvez um jogo hoje, como o de hoje, também venha a ser uma boa opção. Mas é isso. Como a gente sempre fala, né? Não precisa copiar o que a gente está colocando aqui. Da mesma forma que a gente está analisando as possibilidades, o que pode ser que aconteça, pensando nos jogos, nas circunstâncias dos jogos. E como a gente já está falando, tem outras opções também que você pode tentar. Você pode ir povoar ali o meio-campo ou a defesa, e exatamente para aproveitar esse G de Botafogo e outros times, como São Paulo mesmo, e colocar um atacante só. Pode pôr o Caleri e você vai fazer ali um 5-4-1, por exemplo, onde você vai povoar a defesa e o meio e tentar pontuar no SG aí, talvez de Botafogo e São Paulo, no meio-campo. A nossa ideia aqui é pensando nos jogadores que podem vir a fazer gols.
né? Até pelos adversários. Mas eu acho que é isso, né, Vini? É isso. É isso, é isso, é isso. E mais isso. Muito bom. Provavelmente teremos vídeo nessa sexta-feira para analisarmos aí os jogos de Série B que estarão disponíveis no Fantasy. Sim. Por enquanto, ainda nenhuma programação para a elite europeia, né? Para os campeonatos, para os jogos de fora. Por enquanto, para amanhã, Série B, né, Vini? É Bom, isso, por enquanto para mim é Série B mesmo. valeu, Vini. Muito obrigado. Mais Valeu, uma Bruno vez, Félix. não se esqueçam, compartilhem esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, nos siga lá no Instagram também, para no dia a Sociedade, dia, Futebol e Pitaco tá rodando aí embaixo. Ó. tudo junto. Então é isso. Obrigado, Vini. Valeu. Deixa eu correr lá que tem que ir pra Barueri ainda. Até a próxima. Um grande abraço.